Pode se sentar, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz. Que bom que você está aí. Que Deus possa falar ao nosso coração nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia, deixa ela aberta no livro de Neemias, capítulo 1. E no decorrer da mensagem nós vamos lendo alguns versículos deste texto da palavra de Deus. Amém? Amém? Você que abriu, curva a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante do trono da graça e te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, Pai. Que a Tua palavra ela possa penetrar no mais profundo na nossa alma, Senhor. Que possamos ser confrontados, que possamos ser consolados, que possamos sair daqui, Senhor, alimentados pela Tua palavra. Por isso, Espírito Santo, leva cativo a nossa mente, o nosso coração. Que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua santa voz, Pai. Senhor Deus. Fala, Espírito Santo, a cada coração, ao meu coração, que possamos mesmo, Senhor, sair daqui transformados, reavivados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Neemias, meus irmãos, era um tipo de pessoa que se importava. Ele se importava com as tradições do passado, com as necessidades do presente e com a esperança do futuro. Ele se importava com sua herança, com sua cidade, com a cidade de seus antepassados e com a glória de seu Deus. Neemias revelou sua preocupação de 4 maneiras diferentes. Leia comigo os versos de 1 a 3. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: o restante, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Veja, uma das atitudes que Neemias teve, ele se importou. O nome Neemias significa o Senhor consolou. Ele servia, meus irmãos, como copeiro do grande rei Artaxerxes, que reinou sobre a Pérsia. Um copeiro, só para a gente poder entender, era muito mais que um mordomo de hoje em dia. Ele ocupava um lugar privilegiado e perigoso e de grande responsabilidade. Neemias provava a comida e a bebida do rei antes que chegasse a ele. Ou seja, se estivesse envenenado, o primeiro que capotava era Neemias. A responsabilidade. Além dessa prerrogativa, ele podia falar com o rei. Nem todos podiam conversar com o rei. Morava no palácio. E ele, ao saber como estavam seus irmãos, o que aconteceu? A Bíblia relata que o coração dele se entristeceu. Seu semblante ficou caído ao ponto, meus irmãos, do rei
lhe perguntar o que estava acontecendo. Quando a gente volta lá no capítulo 2, no verso 2, quando a gente vai para o capítulo 2, verso 2, a gente vai ver o rei perguntando para ele. Mas veja bem, o que cabe ressaltar aqui é que Neemias, diante do cenário que ele estava vivendo, ele que perguntou, ele se preocupou em querer saber como estava aqueles que escaparam, como estava Jerusalém. Quantas vezes nós não nos preocupamos, somos indiferentes, nossa atitude é igual à dos sacerdotes e dos levitas da passagem do bom samaritano. Ficamos calados, não nos preocupamos com o próximo. Algumas pessoas preferem não saber o que está acontecendo, pois essa informação pode implicar em certas responsabilidades. E eu faço uma pergunta para mim e para você nesta noite. Será que somos como Neemias? Ansiosos para saber a verdade, até mesmo sobre as piores situações? Além disso, aquilo que você não sabe não lhe fará mal, não lhe trará preocupação e nem responsabilidade. A grosso modo, como diz o velho ditado, o que o olho não vê, o coração não sente. Nós muitas das vezes somos omissos por escolha. E nem sempre fazemos isso, meus irmãos, por mal. Não. Mas porque tendemos a achar que só as grandes coisas são importantes, não as pequenas. Mas, meu irmão, o que você quer dizer com isso? Você perguntar para o seu vizinho, você perguntar para o seu colega, você perguntar para a tua esposa, você perguntar para o teu filho, está tudo bem? Você se importar. Nós achamos que só as grandes coisas vão fazer a diferença. Mas nós temos que lembrar que as pequenas coisas que vão se tornar em grandes coisas. Temos que dar essa importância a isso. Porém, uma coisa grande é feita por 1000 coisas pequenas. Amém? Infelizmente, esse comportamento faz parte da nossa natureza caída. Mas pela graça de Deus, sua infinita misericórdia, Ele nos desperta. Quando Deus deseja realizar uma obra, sempre prepara seus servos e os coloca no lugar certo e na hora certa. Você e eu estamos no lugar certo e na hora certa. Acredite nisso. Deus vai usar a minha vida e a sua vida para aquilo que Ele quer fazer. Meus irmãos, que privilégio é ser usado por Deus. Que privilégio. Não pode ser um peso, tem que ser um privilégio. Que o Espírito Santo nos ajude a deixarmos de sermos indiferentes, egoístas, e que possamos ter a mesma atitude que Neemias, de sentir a dor do próximo, nos importarmos com aqueles que estão clamando, até mesmo de forma silenciosa. É essa atitude que eu e você temos que ter. Nós não podemos ser indiferentes. Não podemos achar, esse é o problema do irmão, foi ele que escolheu viver dessa forma. O que eu tenho a ver com isso? Não, a nossa atitude tem que ser essa. Nós temos que se importar com as pessoas, nós temos que perguntar para as pessoas, do seu trabalho, da sua casa, da sua vizinhança. Não interessa onde você esteja.
Você está no lugar certo e na hora certa para falar do amor de Cristo, para se importar. Amém? Uma segunda coisa, ele chorou. Veja comigo o verso 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Chorar, meus irmãos, é deixar correr lágrimas de dor física, de tristeza, de emoção, de alegria. Esse é o significado de chorar. Quando olhamos para esse versículo, podemos ver que Neemias teve um choro de angústia, talvez uma dor na alma, por saber que o seu povo estava sofrendo. Mas o choro de Neemias também foi um sinal de força. Será que quando olhamos para a nossa nação, para os nossos familiares, para a igreja de Cristo, que tanto tem sofrido ataques, será que choramos? Será que nós derramamos lágrimas? Será que nós sentimos dores? Será que podemos falar assim, sinto dor na minha alma? Será? Neemias se mostrou semelhante a Jesus em sua posição de compartilhar o fardo que oprimia os outros. Quando Deus coloca um peso no nosso coração, não devemos tentar escapar, pois, se o fazermos, perderemos a bênção que Ele tem reservado para nós. Que bênção! Aí você pode se perguntar, mas meu irmão, que bênção é essa? De eu sentir dor, de eu sentir angústia. É uma bênção, porque o Senhor Jesus carregou na cruz o meu fardo, o seu fardo, a sua dor, a minha dor. Ele pagou o preço. E o Senhor nos convida essa noite a chorarmos pelas almas. O Senhor nos convida essa noite. Amém? O livro de Neemias começa com grande miséria. Mas antes de chegar ao fim, a grande alegria. Se você olhar, você vai falar, nossa, mas que só tem lamento. Mas lá no final, é grande alegria. O Salmo 30, versículo 5, a parte B, diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. As nossas lágrimas regam, meus irmãos, a semente da providência de Deus, que Deus plantou em nossos caminhos. Semente estas que sem lágrimas jamais poderiam crescer e produzir frutos. O Espírito Santo nos convida a nos importarmos, a chorarmos. E uma terceira coisa, ele orou. Veja comigo o verso 5 até o verso 10. Veja comigo. E eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos.
faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos e nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, eu os cumprirei, os cumprirem. Então, ainda que os seus derratores estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Até aqui, meus irmãos. A oração esta oração é a primeira de 12 orações registradas no livro de Neemias. Nós podemos ver em todo o livro de Neemias. O livro de Neemias começa e termina com orações. Nesta oração podemos dividir em 2 etapas. Ele começa com uma declaração de louvor. O verso 5 diz o quê? E eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. As nossas orações, muitas das vezes, começam com uma lista daquilo que precisamos. Nós chegamos, abrimos aquele pergaminho e começamos a despejar um monte de coisa. Senhor, eu preciso disso, o Senhor faz isso, o Senhor abre a porta disso, o Senhor abre a porta daquilo. Aqui a oração de Neemias começou com uma adoração. Começou com um louvor. E é assim que a nossa oração tem que começar. Nossas orações têm que começar da mesma maneira que o Senhor Jesus nos ensinou. Em Mateus capítulo 6, verso 9, a primeira parte, diz o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Senhor Jesus, ele já não chegou pedindo, a primeira coisa que ele fez, ele adorou a Deus. Ele exaltou o nome de Deus. E é dessa forma que nós temos que fazer. A nossa oração tem que começar dessa forma, não pedindo, mas adorando aquele que é o grande Deus. Amém? Uma segunda coisa que nós podemos aprender com a oração de Neemias: confissão dos nossos pecados. Neemias estava se apropriando ao orar por si mesmo e pela nação. Observe que Neemias usou o pronome nós e não eles. Observe, veja o verso 6. Não 6 não, vamos aqui. Temos procedido de forma totalmente corrupta. Ele não usou eles têm, eles fizeram, temos. E assim, ele se identificou com os pecados da geração que nem sequer havia conhecido. Teria sido fácil para ele olhar para trás e culpar os antepassados pelo que estava acontecendo em Jerusalém. Seria fácil. E quantas vezes a gente faz isso? A culpa não é minha. Quem mandou ele lá fazer? Eu não tenho culpa. Se está acontecendo isso, que culpa eu tenho? E infelizmente agimos assim.
colocamos a culpa sempre em alguém ou em alguma coisa. Mas uma coisa que Neemias fez e que temos que fazer também é sabermos que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus nos orienta como devemos nos posicionar. Veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei ou curarei a sua terra. O problema é que muitas das vezes nós chegamos diante do Senhor com a nossa lista de pedidos e muitas das vezes esquecemos de orar, de pedir perdão. Aqui, Neemias não pediu perdão somente pelos seus pecados, mas por uma nação inteira. E é dessa forma que nós temos que nos colocar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus está mostrando para nós nessa noite. Amém? E uma quarta e última coisa. Ele se dispôs a trabalhar. Veja o verso 11. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Neemias planejou oferecer-se para ir a Jerusalém e supervisionar o trabalho de reconstrução dos muros da cidade. Não orou pedindo que Deus enviasse outra pessoa. Não argumentou que lhe faltava o preparo para uma tarefa tão difícil. Ele simplesmente disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando olhamos para a posição que Neemias se encontrava, o cenário era totalmente desfavorável. Veja bem, ele era um copeiro. Um detalhe, podia pegar o rei de mau humor. E as palavras do rei do Oriente, daquela época, eram palavras de morte. Vida ou morte. Se pegasse o rei de mau humor, dependendo do que você falasse para ele, você perdia a tua vida. E ainda, pedir para o rei para se ausentar. Imagina. O cenário. Um copeiro, praticamente um escravo, chegar diante do rei, não sabia qual seria o humor do rei daquele dia, pedir para se ausentar. E uma coisa interessante, que a gente nunca para pensar, deixar para trás o sossego. Porque por mais que ele fosse copeiro, ele estava no palácio, meus irmãos. Ele estava no palácio. Uma coisa, e tomar sobre si a difícil incumbência de encorajar um povo abatido de concluir uma tarefa quase impossível. O cenário era favorável? Não, né? Mas sob todos esses pontos de vista, Neemias tinha diante de si uma prova de fé. Ele sabia que seu Deus era um Deus grande e o ajudaria até o fim.
Mas você, nessa noite, pode se perguntar: pregador, por que você está falando de Neemias? O que essa passagem tem a ver comigo? Tem tudo a ver, meus irmãos. O mundo, a sua vizinhança, a nossa igreja, a igreja de Cristo, está precisando de pessoas como Neemias. Veja bem, que com a ajuda de Deus, conseguiu, em 52 dias, reconstruir os muros de Jerusalém. Pegou uma nação que estava desacreditada, um povo que estava desacreditado, um povo que já estava com um sentimento de derrota. E o Senhor usou a vida de Neemias. Não foi Neemias, mas foi o Senhor que usou a vida de Neemias para encorajar aquele povo, para reconstruir o muro. Quando você vai ler o livro de Neemias, você vai ver como foi reconstruído os muros. Foi fácil? Não. Mas o Senhor deu graça. O Senhor foi misericordioso. O Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para reconstruir muros. O Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para reconstruir famílias que estão se desfazendo. Por isso, nós estamos nessa campanha. Se coloque. Temos que parar de arrumar desculpas, dizer que nós somos capazes, não fui chamado para isso. Não, você foi chamado sim, você está no lugar certo, na hora certa. O Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te usar. Se o Senhor usou um copeiro, um escravo, para reconstruir um muro de uma cidade, para levantar uma nação, o Senhor vai te usar. Tudo começou com uma pessoa que se importou. Veja, meus irmãos, que na Bíblia temos diversos relatos de homens e mulheres que se importaram. Abraão se importou em salvar Ló de Sodoma. Moisés se importou em livrar os hebreus do Egito. Davi se importou em conduzir a nação e trazer o reino, em conduzir e trazer o reino de volta ao Senhor. Esther, minhas irmãs, se importou e arriscou a sua vida para salvar uma nação do genocídio. Paulo se importou em levar o evangelho a toda parte do Império de Roma. E o principal de todos, Jesus se importou em morrer na cruz por um mundo perdido. Deixo uma pergunta para pensarmos. Com o que você está se importando? Pergunte para você mesmo, com o que você está se importando? Quais desculpas você e eu muitas das vezes temos colocado diante daquilo que Deus coloca na nossa mão para fazer? Quais? Por isso eu quero motivar você nesta noite a abrir a sua casa. Irmão, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas vocês podem abrir a sua casa para ser um anfitrião. Você pode evangelizar, você pode convidar as pessoas para ir num pequeno grupo. Você pode fazer isso. A questão é, com que você está se importando?
o que tem sido prioridade na sua vida? Nós já vimos aqui homens e mulheres que fizeram a diferença. Homens e mulheres como eu e você, que tinham medo, que choravam, tinham as suas ocupações. E muitos deles não precisaria nem sequer se importar. Colocar a vida em risco em prol de cumprir aquilo que Deus tem para fazer, tinha para fazer naquela época. Eu pergunto, você vai colocar a sua vida em risco em evangelizar no nosso país? Você vai colocar a sua vida em risco em abrir a sua casa para ser um anfitrião? Ou para liderar um pequeno grupo? Você vai colocar a sua vida em risco aqui no nosso país? Se fosse num país muçulmano, com certeza. Mas aqui não, meus irmãos. Aqui você pode andar com esse livro maravilhoso em qualquer lugar da cidade. Se você quiser entrar no terminal rodoviário urbano, abrir sua Bíblia e pregar lá no meio do terminal rodoviário urbano, você vai fazer isso. E ninguém vai te censurar. Você não vai ser preso. Que privilégio nós temos. A pergunta é, com o que você tem se importado? Deus, quero concluir, Deus ainda está procurando pessoas que se importam. Pessoas como Neemias, que se importam o suficiente para querer saber os fatos, para chorar sobre as necessidades, orar pedindo ajuda de Deus e então dispor a fazer o que é preciso. A única coisa que você e eu precisamos dizer é: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor quer usar a minha vida e a sua vida, meus irmãos. Isso é um privilégio. O Senhor não precisa de mim nem de você. Ele não precisa. Mas Ele te escolheu. A palavra de Deus diz que não foram vós que me escolhestes, mas eu, o Senhor diz, eu vos escolhi. Para quê? Para que ide e dei fruto. Que privilégio é esse que eu e você temos de servir nessa obra tão grandiosa. A única coisa que você precisa fazer nesta noite é dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, usa-me, usa a minha vida. Eu não sei como o Senhor vai te usar, mas eu garanto uma coisa para você: o Senhor vai usar a sua vida, de uma forma ou de outra. O Senhor vai usar a sua vida para reconstruir muros, para transformar lugares de tristeza, lugares de medo, em lugares de esperança, de alegria, de paz. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom. Nós louvamos o Teu nome, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas sim o Senhor que nos escolheu, Pai. Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos despertar, reavivar o nosso coração, acender a chama do nosso coração, Pai. Que possamos mesmo ter a mesma atitude que Neemias teve, de se importar, de chorar, de orar, mas também de trabalhar na Tua obra, Pai, porque os campos já estão cheios, os campos estão grandes, estão prontos para a colheita, mas poucos são os trabalhadores, e nós te pedimos que o Senhor venha levantar mesmo nesta noite trabalhadores, pessoas que possam realmente, Senhor, colocar a mão no arado, Senhor,
e levar o teu amor, levar a tua graça, ser canal de bênção, Senhor, ser a luz aonde há trevas, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, usa a nossa vida, Senhor, nos capacita, Senhor, desperta aqueles que estão dormindo e reaviva cada vez mais a chama daqueles que têm o desejo de te servir, Pai. Fortalece, guarda, Pai, dá ânimo novo, Senhor, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por essa palavra, Pai, e que ela possa mesmo produzir frutos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.